A gente chega aqui, cara, a falar desse absurdo que está acontecendo entre situação do Cruzeiro querendo o Luiz Araújo, tentando envolver o Matheus Pereira, o Cruzeiro já tentando se explicar, fazendo nota com o nome errado do Luiz Araújo. Cara, eles estão perdidos e ficam. É impressionante que o supermercado querendo contratar o jogador que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro e do Flamengo, mexendo com a cabeça do jogador. Isso é que é o pior de tudo. O Flamengo, quando ficou sabendo, não acreditou que o Cruzeiro estava tentando mexer com a cabeça do jogador para tirar ele do Flamengo. Aquela nota que o Flamengo soltou recentemente era sobre isso, sobre esse assédio a jogadores do Flamengo. Aí tem uma série de outras coisas, o Gabigol entrando no negócio, o Gabigol se metendo nessa situação aí da possível saída do Matheus Pereira do Cruzeiro e tentando levar um jogador do Flamengo para lá. Eu vou pegar aqui para vocês a nota, tá, do Flamengo e aí eu vou explicar tudo o que aconteceu, vou trazer tudo o que está acontecendo. Tá? Então vamos lá. A nota com relação à situação que o Flamengo soltou. O Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira, no entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada. E aí o Flamengo afirmou, e isso é importante a gente falar, o seguinte, que diante das especulações sobre possíveis saídas de jogadores, o Flamengo reiterou a afirmação do diretor técnico de futebol, José Boto, de que nenhum jogador importante deixará o clube. Tá, o Flamengo soltou isso junto com essa nota. Em comunicado oficial, o Flamengo informou também que recebeu essa proposta envolvendo a troca de Luiz Araújo por Matheus Pereira. Então, foi o Cruzeiro que procurou, foi o Cruzeiro que fez tudo. E aí eu tenho informações exclusivas para trazer dessa história, mas o Cruzeiro soltou uma nota. O Cruzeiro soltou uma nota se explicando. O Cruzeiro se posiciona sobre negociação. O Cruzeiro informa que um intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo sugerindo uma negociação envolvendo atletas Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes debateram a respeito, mas a negociação não avançou e não será realizada. Mentira. Mentira. Então, agora, a não ser que vocês realmente sejam representados totalmente por intermediários, né? Agora estão nessa história, agora a culpa é do intermediário. Agora foi o intermediário que ia fazer o negócio, que sugeriu a negociação, né, informa que o intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo sugerindo a negociação. O intermediário sugere negociação, o intermediário traz a negociação, então o Cruzeiro não tentou. E quem é que ficou mexendo com a cabeça do Luiz Araújo? Foi o intermediário, não foi o Cruzeiro? É meio surreal isso. Por que o intermediário vai ficar mexendo com a cabeça do jogador? Então o jogador vai acreditar em intermediário? E agora o Cruzeiro dizendo que não, o negócio encerrou mesmo, mas não era a gente, não, era o intermediário. Entendeu? Tá com medinho de assumir que estava assediando o jogador do Flamengo? Cara, vergonha. Cara, eu vou falar para você, a atitude é inacreditável, inacreditável, tá? Aí a gente tem outras situações se desenrolando, né? Eu acho importante a gente trazer aqui os bastidores, antes até de falar da situação do Gabigol, que também acabou se metendo nessa situação toda. O que acontece? Vamos lá. Quando o Flamengo descobriu, já sabia, quase que a esposa traída, né? Só que nessa situação, não era tão assim, porque o jogador estava sendo manipulado, o jogador também não sabia do que estava acontecendo. O Luiz Araújo, eles foram no ouvido do Luiz Araújo, quem é que entrou em contato lá ligado ao Cruzeiro, e falou: olha, o Felipe Luiz não conta mais com você. O Felipe Luiz prefere o Matheus Pereira. Falaram isso pro Luiz Araújo, cara. Falaram isso pro Luiz Araújo. O Felipe Luiz prefere o Matheus Pereira. Fizeram essa sacanagem, essa covardia. Não sei se o Felipe vai chegar a conversar com ele, o Boto, quem vai conversar com o Luiz. Eu sei que ele precisa saber essa verdade toda.
que ele é prioridade no Flamengo. O Felipe falou na coletiva que se sente injusto de não dar tantas oportunidades assim para ele ser mais titular, e que com certeza ele vai ter mais oportunidades, porque merece. O Felipe fala sobre isso. Falou, se não me engano, na última coletiva, que o Luiz Araújo até merecia ser titular. E aí eles fizeram essa sacanagem, só falando assim, ofereceram o dobro de salário para o Luiz Araújo, ofereceram titularidade para o Luiz Araújo. Olha só, garantir titularidade. Cara, você no Flamengo, você está reinando, cara. Você está reinando na hora certa. O seu contrato vai até o final de 2027. Tem ainda quase 3 anos. Na hora certa você vai ser renovado e vai ganhar mais. Agora, acreditar em proposta, o Cruzeiro tentando mexer com a sua cabeça para diminuir o valor da sua saída do Flamengo, mandar o Matheus Pereira, e com isso sobe o teu salário, óbvio. Óbvio. Sobe por quê? Sobe porque vai pagar menos para te tirar, mexeu com a tua cabeça. Isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Coisa de time pequeno, de time de Série B. Nem de B. Nem de B. Coisa de time de Série C. Isso é ridículo. Aí, olha só. O pior de tudo é que eles ficam tentando mexer com a cabeça do jogador, botando o jogador contra a instituição e botando contra o treinador, o Felipe Luiz, que adora ele. Então, gente, realmente muito chateado com essa situação. E foi o Cruzeiro que procurou o Flamengo. O Flamengo, em momento algum, procurou. E aí a situação acontece a seguinte: quando o Cruzeiro chega no Flamengo, e aí a informação que eu tenho é que intermediário coisa nenhuma, foi o Cruzeiro. Eles falam: olha, a gente quer comprar o Luiz Araújo, ou trocar pelo Matheus Pereira. Flamengo: não, Luiz Araújo a gente não vende. Nem por 50 milhões de euros. Não, a gente não vende Luiz Araújo. A gente não vende Luiz Araújo. Aí o Cruzeiro: não, então a gente oferece o Matheus Pereira e mais um retorno. O Flamengo: não, a gente não vende. A gente não vai vender o Luiz Araújo. Pelo Luiz Araújo não tem condição. Mas a gente gosta do nome do Matheus Pereira. A gente gosta do nome do Matheus Pereira. Aí o Flamengo, através de um intermediário, conversou para saber quanto o Matheus Pereira queria ganhar. Foi isso. O Flamengo, em momento algum, pensou: eu vou negociar o Luiz Araújo, vou me acertar com o Matheus Pereira. Não. O Flamengo, eles não ofereceram o Matheus Pereira? O Flamengo falou: não, o Luiz Araújo não vai. Mas eu vou me acertar com o Matheus Pereira aqui, ver quanto é que ele quer. Nem chegou a falar diretamente com o Matheus, mas falou com o intermediário, tá? Na verdade, gente próxima do jogador. Isso aí o Flamengo, tá, gente? Isso aí o Flamengo. Aí o Flamengo falou: olha, quanto é que ele quer ganhar e tudo mais. Pensando, inclusive, em oferecer talvez um outro jogador, mas o Luiz Araújo não. E aí o Cruzeiro achou que estava no direito de se acertar com o Luiz Araújo, mesmo o Flamengo falando que não. Então, para vocês entenderem, é uma situação aí errada, inclusive saiu na Itatiaia que o Flamengo que estava querendo trocar o Luiz Araújo. É mais uma situação desse discurso aí errado, de que o Felipe Luiz que não queria, que o Felipe Luiz preferia o Matheus Pereira. Vamos falar para isso para o jogador. O Felipe Luiz preferia o Matheus Pereira. Jamais, tá? Então, o Cruzeiro está atrás de um ponta? Está atrás de um ponta. A maioria dos clubes do Brasil estão atrás do ponta. O Flamengo tem 3 de cada lado. E aí vai acontecer isso mesmo. Mas olha, a gente tem um problema para falar aqui. O Danilo está fora do clássico contra o Vasco neste sábado no Engenhão, tá? Então ele está fora do clássico contra o Vasco. O zagueiro realiza um trabalho de controle de cargas após um incômodo muscular e será preservado por Felipe Luiz para o clássico das 17h45. Ainda mudaram o clássico para 17h45. É coisa de televisão, né? Inacreditável. O treinador vai escalar o Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares, provavelmente. João Vitor, de 18 anos, será opção no banco de reservas. O Flamengo está sem Cleiton ainda, né? Então, também o Flamengo optou tirar o Iago da viagem para a Libertadores Sub-20 para reforçar a defesa do Flamengo no banco de reservas, tá certo? Então, essa situação aí envolvendo a zaga do Flamengo. O Flamengo teve esse controle de carga aí do Danilo, e eu acredito muito que seja até por questão
do gramado sintético. Parabéns ao Vasco, né? Conseguiu tirar um jogador do Flamengo, que o Flamengo deve ter visto ali, ó, então tá na hora de fazer um controle de carga. E para completar ainda é gramado sintético, melhor não levar o Danilo para o jogo no Engenhão. Olha só, então, programação aí para passar para vocês do Flamengo, após aí a gente tem ainda, né, o treino de hoje, tá rolando 9h30 da manhã, tá? Treino 9h30 da manhã. Amanhã tem outro treino às 9h30 da manhã e sábado o jogo às 17h45. O pessoal me perguntou, Papa, o Vasco está treinando no Engenhão, treinou ontem, vai treinar sexta no Engenhão, no gramado sintético para se preparar para o Flamengo. E o Flamengo? O Flamengo tem gramado sintético no Ninho do Urubu. A gente não tem imagens, a gente não sabe realmente o que está acontecendo, mas o Felipe não é bobo não. Felipe não é bobo não. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!